Hey sellers! Hoje eu venho aqui porque eu quero entender a fase nas vendas que você está. Todo vendedor passa por diversas fases até chegar ao topo das vendas. A primeira fase é aquela fase onde você está iniciando, onde você não tem muita experiência e que você sente aquele leve frio na barriga, dá aquela insegurança de dizer assim, cara, será que esse cara vai comprar? Será que eu vou conseguir apresentar bem para ele a minha ideia, o meu serviço, o meu produto? Como será que vai ser essa venda? Uma das dicas que eu dou para as pessoas que estão nessa fase é sempre faça essa venda acompanhado de alguém que já tem experiência. Ah, Gabriel, mas eu estou começando um negócio sozinho agora. Hoje não temos mais desculpa para dizer que a gente não consegue ter esse conhecimento, essa ajuda. Talvez ele não vai conseguir fazer a venda junto com você, mas você vai ter todo um aparato assistindo vídeos, fazendo cursos, assistindo conteúdos, lendo livros. Vai ter todo um aparato de ter mais facilidade nesse processo. Mas eu sei, todo começo ele é um pouco mais difícil. Vencer essa fase só é possível quando você tem experiências, ou seja, quando você faz com continuidade. Não adianta eu dizer aqui que tem uma fórmula mágica que vai te ajudar a vender mais. Ou seja, se inscreva nesse canal e você vai se tornar um excelente vendedor. Sim, se você aplicar os conhecimentos que aqui estão sendo falados. Para se tornar um bom vendedor, você vai errar. Você vai vender de forma errada, você vai falar coisas que não devia, você vai falar demais, você vai falar pouco, você não vai falar o que devia. E tudo isso faz parte da experiência inicial de um vendedor. Quando você passa pela primeira fase, que é essa fase de insegurança, você entra numa segunda fase, que é uma fase onde você começa a ter facilidade no processo. Você começa a olhar para os clientes da forma, cara, esse cliente ele vai ter resultado, esse cliente talvez não feche, porque eu já sei esse tipo de cliente funciona assim, esse tipo de cliente funciona assim. A sua conversa ela é um pouco mais leve, você tem um pouco mais de facilidade de gerar um rapport com aquele cliente, gerar uma conexão com aquele cliente, até que você consegue ter alguns resultados. Porém, essa fase ela tem um lado obscuro, ou seja, um lado que gera alguns prejuízos. Essa fase ela não tem muita consciência do que pode ser gerado através daquele cliente. Ele está tão focado em fechar aquela venda, porque ele já sabe qual é o manejo, que ele esquece que aquele cliente ele poderia trazer muito mais resultado do que apenas a venda que ele está fazendo. E a terceira fase de um bom vendedor, de um grande vendedor, de um vendedor excelente, é a fase que ele aprende o poder dos relacionamentos. Ah, Gabriel, o que seria esse relacionamento? Seria uma capacidade de você não só vender um produto para aquele cliente, um produto ou um serviço, mas também gerar uma conexão profunda com aquele cliente a ponto de gerar um relacionamento que não vai ser só interesseiro, mas também vai ser interessado. Ou seja, você vai vender sim para esse cliente, mas você não vai vender apenas para esse cliente, você vai vender através desse cliente. E como é que eu faço isso, Gabriel? Quando você faz um bom serviço, quando você presta um bom atendimento, automaticamente esse cliente ele vai ter na sua memória, cara, quando eu falo sobre esse tipo de produto ou serviço, quem vem na minha cabeça é o Gabriel. E se o Gabriel vem na minha cabeça e algum amigo, algum familiar fala sobre isso, eu vou indicar quem eu conheço, que é o Gabriel. Mas como é que eu faço isso? Na reunião, eu não estou só interessado em vender para aquele cliente. Eu consigo enxergar através dele, eu consigo enxergar o seu potencial, eu consigo ver, cara, esse cliente ele pode me trazer muito mais clientes. E eu tenho que perceber que eu também não estou sendo apenas interesseiro, mas interessado. O que é que eu posso fazer para ajudar esse cliente a ter mais resultado naquilo que ele está fazendo aqui? Eu conheço um grande vendedor que hoje trabalha em algumas coisas comigo e eu sempre vi nele, foi um grande aprendizado para mim, quantas vezes ele deu produtos a mais do que as pessoas tinham comprado pelo simples fato de, cara, esse cara tem um potencial gigantesco. Se esse cara abrir a boca dizendo que eu fiz esses produtos para ele, que eu vendi esses produtos para ele, ele vai trazer a família inteira, ele vai trazer a sua empresa inteira, ele vai trazer os amigos inteiros. E se esse cara tem a capacidade de comprar 3, 4, 5 desse meu produto, ele vai indicar para pessoas que têm a capacidade de comprar 5, 10 desses produtos.
Então, esse olhar através do seu cliente é uma fase que é só depois que você já venceu esse platô de uma certa liberdade nos seus resultados, onde esses resultados eles já começam a gerar em você uma certa liberdade, uma certa tranquilidade. Por quê? Você vai plantar uma semente. E a semente só vai gerar talvez em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Eu me lembro muito bem de uma das minhas vendas que demorou cerca de 3 anos para frutificar. O que eu tive que fazer? Ter paciência. Mas eu sabia que eu estava plantando a semente certa, no solo certo. Como o bambu chinês, passa cerca de 5 anos formando raízes, entrando na terra para que fortaleça suas bases. Em 27 dias, ele tem um resultado gigantesco. Chegamos na conclusão. A primeira fase é a fase da insegurança. É a fase onde você está num período de incertezas. Será que eu vou conseguir vender? Será que eu sou bom naquilo que eu faço? Será que eu consigo ou não consigo? A segunda fase é uma fase onde você já tem a segurança, mas você está tão focado apenas na venda que você deixa passar oportunidades de longo prazo nos seus resultados. E a terceira e última fase é quando você começa a vender através do seu cliente, gerando relacionamentos e fazendo plantações que vão gerar frutos no futuro. E eu tenho certeza, quando você tem essa consciência de que eu planto hoje para colher daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando chegar a 6 meses e 1 ano, vai ser enxurrada de vendas, enxurrada de colheita. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, já segue, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para você receber todas as novidades do que está sendo falado por aqui. Então, já siga aqui meu Instagram, @reisellers, e eu vou estar falando com vocês todos os dias sobre vendas, sobre a minha rotina, sobre estilo e aquilo que vocês podem fazer para implementar na sua área de vendas. Estamos juntos, grande abraço e até breve.